13h45. Boa tarde, eu sou Mariana Rosadas e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando sobre a audiência pública para debater as emendas apresentadas pelo Poder Executivo ao projeto do Plano Diretor. Eu acompanhei. A retomada das audiências públicas para debater as emendas apresentadas pelo Poder Executivo ao projeto de Lei Complementar 44 de 2021 aconteceu nesta quarta-feira no plenário do Palácio Pedro Ernesto. A Comissão Especial do Plano Diretor já realizou 26 audiências públicas com o intuito de ampliar as discussões sobre a proposta. Em novembro do ano passado, a Câmara recebeu 215 emendas ao texto do projeto, que foram reunidas pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM, que presta assessoria técnica ao Legislativo. O órgão considerou que 80 dessas alterações são de grande relevância, 86 ajustes de redação e outras 49 mudanças pontuais. A intenção é realizar pelo menos 7 audiências públicas entre encontros temáticos e outros voltados para cada uma das 5 áreas de planejamento da cidade. Hoje retomamos o trabalho no ano de 2023 com a primeira das próximas 7 audiências. Hoje, especificamente, para falar muito dessas emendas do Poder Executivo que chegaram no final do ano. E acho que vai ser um debate bem aprofundado, interessante, importante, porque pode mexer com muita coisa aí para o cidadão carioca. E vamos ver como foi a sessão plenária desta terça-feira, na reportagem de Tiago Fidelis. Na sessão plenária desta terça-feira, os vereadores aprovaram em segunda discussão o projeto de emenda à lei orgânica de autoria do vereador Rafael Aloysio Freitas, que estabelece punições a concessionárias que deixarem fios e cabos soltos em postes e em vias públicas da cidade. Com a força da lei orgânica, isso vai dar ao poder público municipal, ao poder executivo, realmente o poder de cobrar de forma correta, com a postura mais forte, as concessionárias para que elas se responsabilizem por deixar tudo organizado. As que não fizerem assim, agora você tem a pena de multa, uma multa de até R$100 mil, e elas serão notificadas em até 3 dias. Outro projeto em votação foi o da ex-vereadora Marielle Franco, que determina a fixação de cartaz informativo nos serviços de atendimento às mulheres, informando os direitos das mulheres vítimas de violência sexual. A proposta gerou muita discussão entre os parlamentares. O cartaz, ele trará essa informação, que a mulher que sofreu um estupro tem sim o direito a fazer um aborto legal. Toda informação, ela é prestativa, ela é encorajadora, ela tem que ser colocada, difundida. E isso não diminui o erro do agressor. Nesse momento, nós estamos discutindo a colocação de um cartaz informativo, que, aliás, já circula pela cidade, porque essa informação é correta. Eu não posso admitir aqui que a gente possa tratar esse tema na base da fake news, na base da mentira. É um radicalismo que está se propondo nesse país, que o outro toma conta da vida do outro, principalmente a sexual. Quer dizer, o cara julga que a mulher tem que continuar com uma gravidez fruto de uma violência brutal, porque é um feto, mas não é o filho deles, não é a nora deles, não é a filha deles. Na verdade, o que houve no projeto é um desvio de foco. O projeto se desvia do foco da violência contra a mulher, contra um mero propaganda pelo aborto. Não há dúvida nenhuma. Isso é um excludente de licitude que já está previsto em lei. O que está se querendo aqui é tão somente deixar claro o direito à mulher, mas principalmente dar a atenção necessária ao combate ao criminoso. Parabenizar as palavras de Vossa Excelência, parabenizar a atitude de Vossa Excelência, que é somente a adequação de um projeto à legislação que já existe. Eu acho que nós não deveríamos votar nem sim nem não em nenhuma das duas da emenda, tanto do Márcio quanto do Rogério. Eu acho que pela total inconstitucionalidade, veja bem, hoje eu estou na Comissão de Justiça, se eu tivesse esse projeto não estaria em pauta. Esse projeto não deve prosseguir. Sou contra qualquer violência, mas não pode se chegar em qualquer unidade de saúde e tirar seu filho. Como não houve consenso, a discussão foi adiada por uma sessão. Já o projeto de resolução, que prorroga o prazo final para a apresentação do parecer final da Comissão Especial do Plano Diretor, foi aprovado e volta em segunda discussão e terceira sessão.
Mais 4 leis foram promulgadas pelo presidente da Câmara, o vereador Carlos Caiado. Renato Chapô tem as informações. Uma delas trata da obrigatoriedade de acessibilidade dos sites públicos na cidade do Rio. Uma outra estima a receita e fixa a despesa do município do Rio para o exercício financeiro de 2023. Também foi promulgada a lei que dá nome de Largo da Rotatória Bartolomeu Bandeira Farias ao logradouro público localizado em frente à paróquia São Pedro Apóstolo, em Pedra de Guaratiba. E ainda a lei que dá nome de Rua das Bromélias, a atual Rua B, no loteamento Parque Tropical, em Santa Cruz. O projeto que regulamenta o transporte remunerado de passageiros na cidade foi tema de uma discussão no Legislativo do Rio. Veja com a Bruna Carvalho. Parlamentares, representantes da Uber, 99 e da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia participaram da reunião para discutir o projeto de lei que estabelece regras para aplicativos de transportes. A proposta tem como objetivo promover a igualdade no uso das vias, priorizar os serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado e reduzir os custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de cargas e pessoas. Segundo a Prefeitura do Rio, cerca de 4% da frota que circula na cidade é composta por veículos que prestam serviço de transporte individual por aplicativos. Táxis representam 1,5%, enquanto ônibus e vans juntos correspondem a apenas 0,4% do total. Representantes das empresas de transporte por aplicativo pediram que seja feita uma alteração na parte do projeto que prevê o compartilhamento de dados em tempo real para a Prefeitura. Segundo eles, essa seria uma operação complexa. A gente entende que existem algumas dificuldades tecnológicas para isso, então a gente sugere que esse prazo ele seja alongado, então a gente estabeleça talvez mensal, é uma proposta que atende e é a exemplo do que acontece em algumas outras cidades do Brasil. Durante a reunião, os vereadores sugeriram a criação de emendas para melhorar o serviço e garantir mais segurança para os passageiros que utilizam os transportes por aplicativo. Entre as medidas apontadas para melhorar a segurança está a checagem dos motoristas credenciados por parte das empresas. Outro ponto abordado foi a sublocação adotada por alguns motoristas. Uma solução apresentada foi o uso de reconhecimento facial antes do início de cada viagem. A gente está querendo prezar a segurança dos passageiros. A recusa de algumas corridas também entrou em pauta. A população solicita a viagem e o motorista cancela a viagem sem nenhuma punição e sem nenhuma satisfação para a população. Então isso é uma questão que a gente precisa resolver, é o acesso ao número de hoje de motoristas de aplicativos que tem na cidade do Rio de Janeiro. Os motoristas de fora do Rio de Janeiro precisam também ser identificados. Isso é cada vez mais para levar segurança e um melhor atendimento para a população. Novas leis foram sancionadas pelo prefeito Eduardo Paes e eu mostro para você. Foi aprovada a lei que dispõe sobre as sanções administrativas a serem aplicadas a casos de abuso e assédio sexual em locais públicos e a nomeação de uma escola da rede municipal de jornalista Suzana Naspolini. A Prefeitura também sancionou a lei que proíbe a permanência de animais sozinhos no interior de veículos automotivos. Aqui inclui o Instituto TMJ Rocinha, na lei que trata da consolidação municipal de utilidades públicas. Aqui inclui a Semana do Diálogo Interreligioso no calendário oficial da cidade, o Dia Municipal do Cabelo Crespo no calendário oficial da cidade e o aniversário de fundação da Assembleia de Deus em Campo Grande, Ministério de Madureira. A determinação que dá o nome de Sérgio Antônio Abunahan a um logradouro público também foi aprovada. E foi sancionada ainda, parcialmente, a lei que institui o programa Vovô e Vovó na escola na rede de ensino. Vereadores e o presidente do Sindicato dos Mototaxistas se reuniram nesta terça-feira para discutir detalhes da regularização do serviço de mototáxi aqui no Rio. A Bruna Carvalho acompanhou. Durante a reunião, eles analisaram alguns pontos do projeto de lei complementar do Poder Executivo que autoriza o serviço de transporte de passageiros por motocicleta.
conhecido como mototáxi, na cidade do Rio de Janeiro. O serviço é muito usado em comunidades de difícil acesso, sendo útil para moradores e também uma fonte de renda de jovens dessas localidades. Mas a falta de regulamentação traz uma insegurança para os dois lados. Os direitos dos profissionais, o seguro em caso de acidentes e a remuneração sem taxas, como são observados em alguns aplicativos, estão entre as maiores preocupações dos trabalhadores, de acordo com o sindicato. Hoje nós temos, infelizmente, vários acidentes, né, com motos, por pessoas que estão conduzindo os veículos que não são preparadas e que não estão amparados por um seguro, por um benefício do INSS, e é veemente que a gente precisa de um amparo melhor para o trabalhador. O mototaxista tem um papel fundamental, principalmente nas comunidades, relocamentos rápidos, e aqui nós estamos trazendo, através de um projeto de lei do Executivo, que é uma solicitação do Parlamento Municipal junto à Prefeitura, é um projeto que autoriza esse transporte e regulamenta ele, que cria regras que vai gerar não só segurança, né, para o usuário, como também para o próprio trabalhador, e cria regras que vai estabelecer um planejamento bem melhor nesse transporte, que vai facilitar muito a nossa cidade. No início do mês, a Prefeitura do Rio lançou um aplicativo para promover o serviço remunerado de transportes de passageiros por motocicleta no Rio de Janeiro. A ideia é facilitar a vida dos cerca de 30 mil mototaxistas da cidade. Desenvolvido pela Iplan Rio, em parceria com a Secretaria Municipal de Transportes, o aplicativo vai funcionar de forma semelhante ao Táxi Rio. Ele veio suprir uma necessidade que a categoria vinha tendo. Então vai poder trabalhar com o aplicativo Mototáxi Rio, onde eles vão fazer uma corrida e receber 100% do valor dessa corrida. E nas outras plataformas de aplicativo, em média, eles recebem 75% só do valor. A partir do dia 19 de abril, o passageiro que usar o BRT poderá fazer até 3 viagens com o valor de uma única passagem pelo bilhete único carioca. Para isso, o BRT tem que ser um dos modais utilizados no itinerário. Assim, será permitido ao usuário fazer mais uma integração. Todos os modais regulados pela Prefeitura que operem com validadores do bilhete único carioca podem ser usados nas 2 outras viagens, como ônibus convencionais, as vans e o VLT. Não importa a ordem das integrações, desde que o BRT seja um dos meios de transporte utilizados. E uma funcionária da Conlurb e um pastor evangélico foram homenageados com o conjunto de medalhas Pedro Ernesto na noite desta terça-feira. A iniciativa foi do vereador Jair da Mendes Gomes e a reportagem é da Bruna Carvalho. Vânia Cristina da Silva Domingos é gerente operacional da Conlurb de Madureira. Atualmente, ela é a única mulher gerente operacional da Companhia de Limpeza na zona norte da cidade. O outro homenageado é o pastor Márcio Quaresma de Souza. Eles receberam a medalha Pedro Ernesto das mãos do vereador Jair da Mendes Gomes. A gente vai fazendo uma reflexão do nosso trabalho, do nosso dia a dia, e nós nos sentimos de verdade muito honrada e pelo reconhecimento, né? Porque para a gente estar recebendo uma medalha dela, a pessoa viu que nós éramos merecedores. E eu estou muito grata por isso. Para mim é uma honra, em primeiro lugar. E com certeza eu acho de suma importância receber, por indicação do vereador Jair da Mendes Gomes, essa medalha Pedro Ernesto. Privilégio grande. E isso para nós é uma forma de um combustível para a gente avançar no trabalho que a gente exerce. Esse reconhecimento é muito importante para nós. E nós ficamos por aqui. Outras informações em Câmara.Rio, nas nossas redes sociais em @CâmaraRio e logo mais também às 19h40 na segunda edição do Câmara Rio Notícias. Obrigada pela companhia, até a próxima.